Oi amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês os 10 melhores doramas que eu já assisti. Então eu vou dar dica aqui para vocês de 10 doramas que são os meus preferidos. Então, antes de tudo, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me segue também lá nas redes sociais, pois eu estou sempre de olho. E quem me seguir, eu sigo de volta. E é isso, vou deixar de enrolação e bora pro vídeo! Vou contar um resumo bem breve para vocês entenderem mais ou menos como é a história de cada dorama. O primeiro dorama se chama Jardim de Meteoros. E, gente, é assim, simplesmente perfeito. Não existe, acho. Nunca encontrei um dorama que fosse tão lindo como esse, né? Esse foi o primeiro que eu assisti, o primeiro que eu me apaixonei, assim, pelo mundo dos doramas. Então, assim, é número 1 na minha lista de doramas preferidos, por isso. Nesse dorama, vamos ver a história da Dong Shin-kai e do Daomi-san, que é protagonizado pela atriz Shen Yu e o ator Dylan Wang. Então, esses são os dois atores que, né, são protagonistas da série. E assim, vai contar a história deles, né? Vai ficar baseado neles dois, no romance dos dois. Agora, eu vou dizer aqui pra vocês um breve resumo que eu fiz desse dorama. Então, assim, a universitária Dong Shin-kai, ela entra na universidade e lá ela conhece esse filho de empresária. Passa a maior parte da história deles nessa universidade. E é basicamente isso. Não vou dizer muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler, né, sobre o dorama. Mas é sobre isso. É um romance universitário que vai se abrangendo para várias áreas da vida deles. Só assistam. É só isso que eu digo pra vocês. Assistam o dorama, porque vocês vão amar. Não tá traduzido ainda pra língua portuguesa, para o nosso idioma português. Então, você vai ter que ficar lendo a legenda e tal. Mas é bem tranquilo, é só você prestar bastante atenção. Eles não falam tão rápido, e dá pra você pegar certinho a legenda e observar a cena que tá passando e tal, pra você entender melhor. Se eu não me engano, talvez ainda tenha na Netflix. Então é só você ir na loja de aplicativos da Play Store, pesquisar doramas legendados e tal, e aí vai aparecer. E é só você assistir, ele legendado. Agora vamos para o segundo dorama. O nome desse segundo dorama se chama Herdeiros. E nesse dorama vai contar a história do Kim Tan e Cha Eun-san. O ator se chama Lee Min-yoon e a atriz se chama Park Shin-yeon. Vamos para o breve resumo. O Kim Tan é herdeiro de um grupo empresarial muito rico. A mãe dela trabalha na mansão onde ele mora. E a história deles é basicamente isso. Um rico que se apaixonou por alguém pobre, vamos dizer. Achei bastante o dorama e eu super recomendo vocês assistirem, porque é muito bom. O terceiro dorama, que está na lista dos meus favoritos, é A Lenda do Mar Azul. Este aqui, para quem gosta de lendas sobre sereia, essas coisas assim, pronto, você vai amar esse dorama, porque é simplesmente perfeito. Eu juro a vocês, é muito lindo. Conta a história de uma sereia que se apaixona por um humano. Shin Chae-yoon e Yeon Dong-ji, os atores que protagonizaram esse dorama, a atriz Jung Jin-yoon e o ator Lee Min-yoon. E, gente, vocês vão amar, só assistir. E o resumo desse dorama é que Shin Chae-yoon segue seu verdadeiro amor do passado até seu moderno. Então, assim, a sereia vai seguir ele até o mundo moderno. Esse dorama você vai encontrar também na Play Store, em alguma plataforma que estiver, para você assistir online. Dorama agora. Agora vamos para o quarto dorama. E o quarto dorama é Você é o Meu Destino. Gente, esse dorama também é simplesmente perfeito. E conta a história
da Shin Jianxi Wang-Xi. E os atores que protagonizam esse dorama é a atriz Lian Ji e o ator Shin Zhongli. E o resumo desse dorama é que eles se conhecem em um cruzeiro, então o romance deles começa nesse cruzeiro, porque aí vai acontecer uma situação bem difícil, né, com ela, e ele vai meio que ajudá-la a superar. E eles vão vivendo o romance deles fora depois dessa parte, que eles passam uma temporada no cruzeiro e vai para a vida normal, para o cotidiano. O dorama se chama Pousando no Amor. E, gente, esse dorama é lindo. Vou dizer para vocês, assim, é bem sofrido, né? Porque conta um pouco da história, assim, da Coreia do Sul / Coreia do Norte, que sempre teve uma rixa, vamos dizer. Então, assim, é bem difícil. E vai contar a história da Yeon-seri e Ryu Jang-wook. E os protagonistas da série são a atriz Son Ye-jin e o ator Yoon Bin. E, gente, pra vocês que não sabem, eles são casados na vida real, tá? Foi através desse dorama que eles se apaixonaram e se casaram. Pelo menos um final feliz até na vida real. E o resumo desse dorama é: um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Então, assim, né? Ela não foi por querer para lá, mas ela acabou indo por acidente. Ou talvez pelo destino. Eu, particularmente, gosto de pensar que é pelo destino, né? Que eu acho mais legal, né? Quando ela cai de parapente lá na Coreia do Norte, eles se conhecem e tal, vão viver a história deles lá na Coreia do Norte. Aí vai ficar nesse vai e volta de Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então vai ficar nessa. Mas no final vai ter final feliz. Então, assim, assistam, porque eu super recomendo pra vocês. É uma história linda. Texto dorama. E vocês, texto dorama se chama Olo, Meu Amor. Conta a história da Han Soo-yeon e Go Nam-joo. E os protagonistas desse dorama são os atores, a atriz Ko Sun-ya e o ator Ryu Min-yeon. E o resumo desse dorama: uma mulher solitária se apaixona por um holograma. Então, assim, ela vai se apaixonar por um holograma de computador. Quem gosta de tecnologia vai super amar esse dorama, porque conta muito sobre tecnologia, essas coisas, né? Do mundo da tecnologia. Ela se apaixona pela imagem de uma pessoa que existe na vida real, só que é um holograma de computador. Só que ela o conhece primeiro como um holograma. Eles vão se conhecer depois pessoalmente também. O sétimo dorama se chama A Passarela dos Sonhos. Conta a história da Yeon-ja e Seo-jun, protagonizada pela atriz Park So-dan e o ator Park Bo-gum. O resumo desse dorama é que dois atores e uma maquiadora lutam pelos seus sonhos. Então, assim, eles começam a trabalhar juntos, pois ela é maquiadora e começa a trabalhar para eles, que são modelos. Vão se conhecendo aos poucos, fica meio que um triângulo amoroso, vamos dizer, porque, né, acontece em alguns doramas, mas vai desvendando as coisas aos poucos e acaba que o casal no final, o casal principal, termina com um final feliz. Ainda bem. Eu super recomendo esse dorama porque é muito legal e mostra como a gente deve correr atrás dos nossos sonhos e, assim, dá uma motivação na gente. Enfim, é isso. Eu acho muito legal a história desse dorama. E esse dorama tem na Netflix, então vocês podem assistir por lá, se você tem Netflix. Se não tiver, você assiste pelo aplicativo da Play Store
baixa lá o aplicativo de assistir doramas online e pronto, assiste também. Porque é muito bom esse dorama e vocês vão amar. Então, o 8º dorama se chama Rainha das Lágrimas. E, gente, esse dorama é muito lindo. Eu me emocionei demais com ele. E eu posso dizer a vocês que vocês também se preparem. Porque é super emocionante toda a história. Tudo que acontece nesse dorama é muito intenso. Então, assim, quem gosta de dorama intenso, assista. E conta a história da Hong-hee e Baek Ji-woon, protagonizado pela atriz Kim Ji-woon e o ator Kim Soo-hyun. E o resumo desse dorama, que uma herdeira de um império de lojas de departamento se apaixona pelo diretor jurídico, cada um por contrato, né, só para manter as aparências. Então o romance deles vai ficar mais ou menos em torno da vida profissional deles, né? Com o trabalho e tal, e um pouco da vida pessoal. Então, assim, vai misturar, né, essas duas coisas e vai ficando cada vez mais intenso o dorama. Então, assim, vocês super vão gostar, porque eles vão passar por muitas fases e vão amadurecendo, vão se apaixonando de verdade, e é isso. E no final vai dar tudo certo, vai ter final feliz, e é isso que importa. Final feliz é sempre bom, né, gente? Então, assim, assistam, vocês super vão gostar da história. Super recomendo. O 9º dorama se chama O Rei Eterno. E, gente, esse dorama pra mim também é um dos meus preferidos. Conta a história de Lee Gun e Jeon Tae-ho, protagonizado pelo ator Lee Min-ho e a atriz Kim Go-eun. O resumo desse dorama é: um imperador coreano passa por um portal misterioso e entra em um mundo paralelo, onde conhece uma detetive. Conta a história do passado e a história do presente. Então, assim, você tem que prestar bastante atenção nesse dorama, porque senão você vai ficar bem confuso. Igual eu, quando assisti na primeira vez, eu fiquei um pouquinho confusa. Mas é assim, você vai super amar e vai querer assistir, continuar assistindo até o final. É o meu 9º dorama preferido, porque foi um dos últimos, assim, que eu assisti, né? E que eu super gostei, super amei e virou meu favorito, assim, né? Um dos meus favoritos. Então, assim, eu recomendo, porque a história é muito bonita deles todos, né? E você vai gostando. Quanto mais você vai assistindo, mais você vai compreendendo as coisas. E aí, super recomendo esse dorama, maravilhoso. O 10º e último dorama se chama Primeira Vez Amor. Conta a história da Han Soo-hyun e do Yeon Tae-ho, protagonizado pela atriz Jung Chae-young e o ator Ji-sung. O resumo desse dorama é: um grupo de jovens passa a morar juntos e descobrem as alegrias do amor e da amizade. Digo para vocês um pouco mais sobre esse dorama. Os amigos vão morar todos juntos e lá eles vão se conhecendo, cada um vai contando sua história, vão superando coisas juntos, vão aprendendo coisas novas entre si, a se cuidar, a ser independente, essas coisas. Então, assim, é um dorama muito bom. Você também vai rir, vai chorar, porque é muito emocionante, intenso. Se você gosta de coisas mais sentimentais, você super vai amar esse dorama, tá? Porque ele passa isso pra você. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Gostei muito aqui de gravar pra você. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Bye, bye.